Meu nome é Lissa Bonfim, tenho 85 anos, sou psicóloga, ainda atuante, né? Faço psicologia clínica. Eu vim aqui para contar e compartilhar com vocês a minha história, a minha experiência, parte da minha vida. Eu casei pela primeira vez com 24 anos. Tive 2 partos, 2 meninas gêmeas, depois 2 meninos gêmeos, mas um dos meninos morreu, então fiquei com 3 filhos maravilhosos. Tive um casamento relativamente bom, né? Nos dávamos muito bem, nos amávamos, mas era um pouco quadradinho tudo. Eu ainda estava pesquisando o ambiente. Vivemos juntos 32 anos. Depois desses 32 anos, eu passei 14 anos totalmente sozinha, sem namorado nenhum. Porém, quero deixar claro, com muitos orgasmos. Um belo dia, eu com 70 anos, uma das minhas filhas chegou para mim e falou: mãe, você é muito cheia de vida e você vai ter de arranjar alguém. Mas vejam o problema qual era. Eu vim de uma família protestante, nordestina, onde o machismo era a maior força que existia no mundo, e só existia mesmo isso, e todos aqueles preconceitos, aqueles tabus, aquelas noções de pecado, né, muito arraigadas em todo o processo. E, por desespero, eu acho que do papai e da mamãe, foram 3 meninas e só um menino. E eles devem ter sofrido muito diante desses preconceitos todos que eles tinham. Para vocês terem uma ideia, a mamãe falava: eu não sou contra beijo. Um beijo na mão, depois de noivos, tudo bem. E nós já estávamos bem, apesar de ser em 1962, 63, a gente já estava bem na frente disso, muito na frente disso, né? E a gente caía na risada, mas era assim, a gente ia levando a vida. Quando eu me separei, eu já era psicóloga, já orientava as minhas clientes na forma da sensualidade delas e procurava mostrar a elas esta beleza que a vida nos dá, a terem outros relacionamentos, caso... E eu me vi assim, uma fulana que já tinha completado a vida sexual dela. Não digo sexual, mas digo de ter alguém. Nós temos um grupo de psicólogas que de vez em quando a gente ia em taróloga, ia ver, e a gente dava desculpa: não, nós estamos lutando para ver a parapsicologia, ver se chegamos, que nada, a gente queria saber a sorte mesmo, e a maior parte saber. Uma vez falaram: tem uma ledora de aura maravilhosa, mas que isso, e a fulana só vinha uma vez por mês para São Paulo, não sei de onde ela era, só eu consegui a hora com a fulana. Fui lá, aí ela veio, minha aura, pôs um tarô também, e de todas, falou um bocado de coisa, mas aqui o que nos interessa. Ela falou: você vai encontrar realmente seu feminino daqui a alguns anos. Eu que estava quietinha ouvindo ela, interrompi e falei: você está querendo dizer que eu, com 68 anos, vou casar ou arranjar alguém e vou me liberar sexualmente? Ela virou bem séria para mim e falou: eu sei que eu saí de lá, feliz de um lado, mas descrente do outro. Descrente do outro. E aí juntei com as minhas amigas e contei para elas, e que isso então foi a falar: Lissa, tá?
Bom, e realmente, 2 anos depois do que ela disse, né, aconteceu. A minha filha que chegou para mim e falou: mãe, vou te pôr num site de relacionamento. Eu falei: minha querida, o que eu vou fazer com essa idade num site de relacionamento? Ela falou: você vai ver. Mas eu pensei que ela nem fosse ligar para isso, se tivesse passado. No carnaval de 2010, eu com 70 anos, ela chegou com laptop e falou: agora nós vamos fazer teu perfil. Eu não sabia o que era perfil. Eu sou uma tristeza em qualquer coisa de informática, né? Computador, para mim, naquele tempo, era para jogar paciência. E era nisso que eu vivia e curtia. Aí ela foi, fez o meu perfil, né? Aí falou: isso, agora está feito, agora você está aqui dentro. Tem de pagar R$39, era R$39,90 por mês. Falei: tá bom, paga os 39. E aí entrei. Aí ela falou: vou chamar alguém para conversar, para você ver como é que faz. Ela me ensinou a digitar, eu não sabia fazer nada. Aí um estava lá e respondeu o chamado dela. Aí ela falava: o que é que você quer que eu fale? Eu falei: não sei, você que sabe, o perfil é meu, mas quem está fazendo é você. Ela falou: não, vamos falar assim, fala. Tá. Aí esperava a resposta. Ele respondeu isso. E eu comecei a achar interessante, sabe? E há muito tempo eu falei: vai ser engraçado saber como é que homem está paquerando atualmente. Porque faz tanto tempo que eu não paquerei só antes de casar, com 20 e poucos anos. Aí eu falei: tá bom. Ela saiu, foi embora e eu tomei gosto. Eu fiquei, aprendi a curtir, a fazer as coisas, a brincar. Então eu até falava para ela, eu vinha do consultório, o meu consultório era na Rua Harmonia, e eu saía, ia para casa, quando alguma filha me ligava no caminho, eu falava: agora eu não posso porque estou indo falar com os meus homens. E elas caíam na risada. Para o meu filho eu não contava nada. Às vezes eu cheguei a sair para tomar o famoso cafezinho, né? Em lugar público, com muita gente, mas mesmo assim, quando eu ia, eu ligava para as duas. O nome dele é tal, o apelido é tal, o telefone é tal. Se eu sumir, vocês já sabem onde já tem alguma pista. Eu sei que em novembro eu estava lá desde fevereiro, e nessa, mas eu estava gostando. Tinha gente que me contava história tinha um que era poeta. Ele falava: eu estou mandando mensagem para você só para pedir para você ouvir minhas poesias. Não eram para minhas poesias, mas ele queria um ouvido. Eu ouvia, tinha um que fazia terapia comigo. E era engraçado, estava divertido. Mas eu lembro que quando eu estava em novembro, mais ou menos, eu já estava lá desde de fevereiro, eu resolvi ir a um ginecologista, porque eu lembrei que no último ultrassom pélvico que eu tinha feito, eu tinha tido dificuldade para introduzir o aparelho do ultrassom, um incômodo, dor, e eu nunca tinha pensado nisso direito, mas eu falei: agora eu vou querer. Aí cheguei para o médico, era o médico das minhas filhas, porque o meu tinha ido embora de São Paulo. E eu não sei o que ele pensou para mim, porque ele viu uma mulher de 70 anos chegando lá e falando para ele: doutor, eu vim aqui porque eu quero arranjar um namorado e eu quero saber como é que eu estou ginecologicamente para ter uma relação com algum homem. Aí ele me examinou
pouco, eu pensei que ele fosse rir mais, brincar comigo, mas ele foi todo sério. Eu acho que eu teria me sentido mais à vontade se ele tivesse tirado o sarrinho. Que isso? Mas tudo bem. Aí nós fomos, aí ele me examinou, realmente, por exame ginecológico, houve até dificuldade, né, para ele fazer, estava ressecada, aquele problema todo. Ele falou, você está ótima, só que tem esse problema mesmo. Aí ele me deu, falou, vamos começar de forma bem simples. Ele me deu aquelas espátulas que se usam para fazer os exames ginecológicos, que a gente chama de bico de pato, não sei. Ele me deu um pequeno e um grande, tirou lá da caixinha dele, falou, passa toda noite KY, introduz, abre, vai abrindo o bico de pato, até entrar perfeitamente bem, o pequeno. Quando o pequeno tiver tudo em ordem, pega o grande, toda noite com KY, para deslizar, para ir, você abre e fecha. Quando o segundo não te atrapalhar mais, você está em ordem. E parece que eu pressentia que eu estava me preparando, porque em novembro, fim de novembro, eu conheci o Luiz, que apareceu lá no meu perfil, de um jeitinho muito bonitinho. No meu perfil estava que eu queria, que eu procurava um homem que tivesse, no mínimo, 1,70 de altura e que tivesse, no máximo, 78 anos. Ele tinha 79 anos e tinha 1,69 de altura. Então ele escreveu assim para mim, se eu tivesse 1 centímetro a mais e 1 ano a menos, eu me candidataria. E eu achei muito lindinho o jeito que ele falou, e desde aí já deu um clique. E quando eu soube, quer dizer, na segunda troca, porque a gente começava antes falando pelo site mesmo, na segunda mensagem que ele mandou, ele disse, isso me conquistou de um jeito. Antes disso, deixa eu falar uma coisa. No site, a gente sempre começava com uma frase, geralmente uma frase de música, alguma coisa assim. A minha frase inicial era uma vez e 3 pontinhos. A frase dele, satisfaço todas as suas fantasias. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí no perfil dele, ele falava, agora eu estou numa fase cafajeste. Então, eu achei lindo aquele contato primeiro, mas me bateu aquela frase. Eu fiquei pensando, falei, eu respondo esse fulano. Falei, mas como o cachorro que late não morde? Deixa eu arriscar. Aí escrevi para ele, para ver, né, como é que era. Ele me escreveu de novo. Aí ele me disse que ele toda sexta-feira ia para hospital e era palhaço de hospital para adultos. Eu imaginei um homem de 79 anos usar todas as sextas-feiras, vai se fantasia, para conversar com gente triste. Falei, aí tem coisa. Bom, gente, emocionar, vocês sabem que eu vou me emocionar constantemente, de vez em quando. E aí eu falei, aí tem coisa boa. Aí, ótimo, começamos a namorar, mas bateu assim no ar, bateu. Foi muito legal e nunca na minha vida de jovem, que falam na plenitude da sexualidade, etc., nunca eu tive tanto relacionamento sexual como
com 71 anos, 72 anos, 73 anos. Nunca. E de uma harmonia, de uma criatividade, de uma inovação, tudo muito legal, muito legal. Nós dois, eu acho que estávamos esperando um pelo outro. Aí houve uma vez, eu nunca tinha usado vibrador, todos esses objetos que estimulam as brincadeiras entre casais, né? Aí eu chamei para irmos num sex shop. Fomos, assim, meio com medo de tirarem sarro da gente, porque nessas alturas eu já estava com 72 anos, ele com 81, e os dois velhinhos indo lá. Não sabíamos o que ia nos esperar. Fomos tremendamente bem atendidas por uma moça jovem e que falou com a gente com uma naturalidade fora de série, de forma gostosa, leve. E eu ficava perguntando mais um bocado de coisa, mas ele até que me segurou, ele falou, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Ele era bem mais contido assim que eu, mais racional. Eu só, ele segurava assim, vamos aos poucos. Então tá bom, vamos aos poucos e vamos lá. Nós saímos de lá cheio de óleo para massagem, creme, vibrador, assim, vibrador assado. Bom, o tempo foi passando e vivemos 14 anos juntos. 14 anos juntos. Mas no último ano foi um ano meio triste, onde vão fazer 10 meses que ele morreu. Né? Então, e aí eu recordei a nossa compra no sex shop e eu lembrei, onde estão esses brinquedinhos da gente? E eu acho engraçado que é aquele, o pecador estrutural, né? Aquele que se acha pecador, porque sumiram. E eu sempre lembrava quando eu estava sem ele. Esse último ano a gente pouco transou, não teve nada. Um dia desses, depois dele morto, acho que uns 4 meses depois, eu fui arrumar um armário, vi um pacote lá, mas um pacote muito horrível, né? Todo amassado assim, parece embrulhado e com fita crepe. Falei, gente, pedi para minha empregada pegar para mim. Falei, o que será isso? Quando eu abri, eram todos os nossos brinquedinhos que ele tinha escondido. Eu não sei por quê. Ele escondeu junto com um livro de sexo tântrico e de Kama Sutra, outro de Kama Sutra. Né? Então, ele era bem intencionado. Ele disse que ele era um bom aluno. Ele falava para mim, brincando, não, eu sou um bom aluno. Então, ótimo, né? E eu lembro que já nesse período que ele estava bem doentinho, eu falei com ele, se ele queria tentar alguma coisa, a gente falaria com o médico para ver se podia ver, e nós fomos falar com o nosso geriatra. E aí o geriatra deu uma receita, falou, não, pode tentar, eu vou dar aqui uma receita. E aí deu outra receita por problema dele, né? Mas ele disse para ele, olha, esta aqui, receita que eu estou dando, é a receita da alegria. Eu achei lindo o nome que ele deu para a receita. Receita da alegria. Mas só tome depois que tomar esta aqui, para a gente ver os efeitos que vão fazer para a doença dele. Só que não deu tempo. A doença veio e levou. E eu me arrependo, porque eu peguei toda a papelada dele e joguei fora. Eu queria ter guardado a receita da alegria, simbolicamente, pôr até num quadrinho lá no meu consultório, no meu quarto, né, para lembrar. Mas foi, agora acabou.
Agora eu vou contar mais um pedacinho da minha história, realmente com o que eu quero falar de tudo isto. Quando eu conheci o Luiz, nós saímos pela primeira vez. Na terceira vez, nós já fomos passar um fim de semana juntos. Era dezembro, ele foi embora para o Rio, porque ele já tinha combinado passar Natal e Réveillon com o filho que morava lá, o filho, nora e os netos. Ótimo, ele foi. Quando ele voltou, a gente estava louco para se ver de novo, né? Eu já estava com 71 anos, eu faço em janeiro, já tinha feito o aniversário. Ganhei ele trouxe um perfume para mim do Dior, como é que é? J'adore. Gente, aquele perfume eu usei o perfume uma vez, outra vez. Adorei o J'adore. Atualmente eu estou sem, vamos ver se eu compro um J'adore. Bom, me trouxe presente. E quando ele chegou numa quinta-noite, bem tarde, então a gente ia se ver na sexta. Eu queria chamá-lo lá para casa, mas aconteceu de minha filha estar lá com o meu neto, porque ela estava se mudando da casa para o apartamento e não ficou pronto a ligação de fogão, de apartamento, essas coisas. E ela então ficou lá, no meu apartamento. Ele falou, eu vou te buscar e você vem dormir aqui em casa, no apartamento. Que é este, né? Esse que era dele. Quando ele falou isso, eu tive uma sensação fora de série, de pegar uma sacolinha, toda bonitinha, pôr uma camisola toda sensual dentro dela, arrumar minha roupa para o dia seguinte, porque eu ia dormir, e ir embora. Tchau, dei tchau para minha filha, neto, peguei o carro dele e vim para cá. Quando nós chegamos, ele abriu a porta. Quando eu vi essa porta abrindo, me deu uma sensação de liberdade. Uma sensação de, agora eu sou mulher. Agora eu sou mulher que não liga para opinião de ninguém, né? Que curte a sua sensualidade, que aproveita o tempo que tem e que a vida está dando para ela. E quando eu entrei, gente, foi uma liberdade tão grande. Não, foi aquela... E daí foi. E é isso que eu queria dizer e deixar para as mulheres, que se envelhecem antes do tempo. Eu tenho em clínica, já tive mulheres que com 56 anos, 58, 60 anos falam, meu tempo já passou. Mas que tempo que passou? Teu tempo é agora. Teu tempo é agora. Vive a tua vida, vive o teu corpo, vive o teu corpo. Até as religiosas não se permitem nenhum processo de masturbação, né? Porque é o que eu digo, se não tiver um parceiro, que é ótimo ter um parceiro, mas em vez de ter um parceiro que não vale a pena, fique só, mas curta a sua sensualidade. Curta a sua sensualidade. Se temos a capacidade de ter orgasmos, é porque Deus, estou falando para as religiosas, é porque Deus deu este prazer. E o que Ele dá é para ser usado. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Curtam a vida, né? Vivam a vida. Que ela é curta.
Porque depois, quando vocês chegarem na minha idade e olharem para trás e falarem quanto tempo que eu perdi, aí já era. Pode ser. Quer dizer, pode até acontecer alguma coisa, claro, só que vocês vão ver o tempo que vocês perderam. A mensagem que eu queria trazer era esta para vocês. Espero que aproveitem alguma coisa dela. Muito obrigada.